A mãe Caramelo corre desesperada atrás do seu filhote arrastado. Até que um desconhecido aparece. A poeira sobe no ar quente da estrada de terra. Um latido rompe o silêncio do fim da tarde. Uma cadela caramelo corre desesperada, o coração quase saltando do peito, atrás de uma carroça que se afasta, arrastando seu pequeno filhote. O som das rodas mistura-se ao choro do vento, até que, no meio da confusão, surge um homem solitário. Um desconhecido que mudará para sempre o destino dessa mãe e de seu filhote. Mas o que acontece quando o instinto e a coragem se encontram com a bondade de um estranho? Uma jornada de superação, afeto e recomeço está prestes a começar. Antes de continuar, curta este vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa história que vai emocionar o seu coração. Uma cadela marcada pela rejeição. Um homem que foge do passado. Um vilarejo onde cada olhar guarda um segredo e cada gesto pode mudar uma vida. Em meio à poeira, às chuvas e às festas do interior, nasce um laço inquebrável. Uma história sobre confiança, perdão e a força de quem decide recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. O sol do fim da tarde ardia sobre o chão rachado. A poeira levantava no ar seco, tingindo tudo de um dourado quente que cegava. Um caminhão velho passava devagar pela estrada de terra, arrastando atrás de si uma carroça improvisada. As rodas gemiam, os estalos do eixo se misturavam ao latido aflito de uma cadela caramelo que corria atrás do veículo. Ela corria como se o mundo dependesse disso, e, para ela, dependia. O coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Na carroça, uma pequena corda segurava seu filhote, que chorava, arrastado entre as madeiras e a poeira. O barulho dos cascos de um burro, o ranger do metal, o som de patas desesperadas, tudo se misturava num turbilhão. O cheiro de fumaça e terra quente invadia o ar. O vento batia nos pelos da mãe Caramelo, e seus olhos, marejados de poeira e desespero, buscavam um pequeno corpo que se debatia. Ela latia, avançava, tropeçava, levantava de novo. Ninguém na estrada parecia ouvir seu apelo. Era só mais um dia no sertão, onde a vida seguia dura, e a compaixão às vezes se perdia no caminho. A cada metro percorrido, a mãe Caramelo sentia as forças lhe faltarem. O filhote chorava cada vez mais baixo. Um som abafado, fraco, que lhe rasgava o peito. Então, quando parecia que tudo terminaria ali, algo diferente aconteceu. Do outro lado da estrada, um homem caminhava com passos lentos, levando um pedaço de madeira ao ombro. O chapéu de palha cobria-lhe parte do rosto, e o sol desenhava nele uma sombra de mistério. Ele era conhecido na região apenas como estradeiro, um artesão solitário que vivia perto do desvio, onde a estrada se encontrava com o rio. Estradeiro viu a cena, a cadela em disparada, o filhote arrastado, e, num impulso, jogou o pedaço de madeira no chão e correu. Suas botas afundaram na poeira, o chapéu voou longe, e ele gritou com toda a força que tinha: "Ei! Para essa carroça agora!" O condutor, assustado, puxou as rédeas. O burro parou. A roda deu um solavanco e, por um instante, o silêncio caiu pesado. Mãe Caramelo se atirou sobre o filhote, lambendo com desespero, tentando libertá-lo da corda. Estradeiro chegou ofegante, ajoelhou-se ao lado dela e, com as mãos calejadas, desamarrou o nó apertado. O filhote tremia, coberto de poeira e com o olhar perdido. A mãe o envolveu com o corpo, como se quisesse esconder o pequeno do mundo. "Que é isso, homem?" perguntou o estradeiro, virando-se para o condutor da carroça. "Ia arrastar o bichinho até onde?" O homem deu de ombros, envergonhado, murmurando algo sobre querer se livrar deles. Estradeiro não respondeu. Pegou o filhote no colo e o entregou de volta à cadela, que o recebeu com um latido baixo, quase um choro. Sem saber ao certo porquê, Estradeiro tomou uma decisão que mudaria tudo. "Venham comigo", disse, num tom que misturava firmeza e compaixão. A cadela olhou desconfiada, mas o instinto falou mais alto. Ela seguiu o homem até a curva da estrada, onde uma casinha simples se escondia entre árvores e tábuas empilhadas. A oficina dele. Lá dentro, o cheiro de madeira recém-cortada se misturava ao aroma de café frio esquecido sobre a bancada. No canto, havia brinquedos de madeira, carrinhos, peões, bonecos. Estradeiro era marceneiro de alma, um homem que consertava o que o tempo quebrava, menos o próprio coração. Colocou uma bacia com água perto da porta e observou a mãe Caramelo beber com sede,
enquanto o filhote, exausto, dormia aos seus pés. O silêncio da oficina se preencheu com o som suave da respiração dos dois. Durante dias, o artesão cuidou dos animais. Improvisou uma cama com panos velhos, preparou um canto seguro. À medida que o tempo passava, ele percebia algo curioso. A cadela parecia compreender cada gesto, cada palavra dita num tom sereno. Ela não era só um animal, era presença viva, alma companheira, olhar que entendia sem precisar de tradução. Certa manhã, enquanto o sol nascia avermelhado no horizonte, Estradeiro encontrou Mãe Caramelo farejando uma caixa no canto da oficina. Dentro dela, brinquedos inacabados, e, entre eles, um pequeno carrinho de madeira com uma corda quebrada. Ele ficou imóvel por alguns segundos. A imagem era idêntica à da carroça que arrastava o filhote. O acaso parecia zombar dele, ou talvez lhe mandar um recado. Estradeiro sentou-se no chão, segurou o carrinho nas mãos e suspirou. A mãe se aproximou, deitou a cabeça em seu colo. Foi ali, no silêncio, que ele percebeu o que nunca havia admitido para si mesmo. Ele também estava sendo arrastado pela vida, há anos. Naquela noite, uma chuva leve caiu sobre o telhado de zinco. O cheiro de terra molhada invadiu o ar. Estradeiro preparou uma tigela de leite morno e colocou-a perto do filhote. A mãe se aninhou ao lado, lambendo-o com ternura. O artesão observou a cena e sentiu algo que há muito tempo não sentia: paz. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. O filhote, mais forte, começou a brincar com pedaços de madeira. Estradeiro sorria ao vê-lo empurrar o carrinho quebrado, como se quisesse consertá-lo sozinho. Mãe Caramelo, por sua vez, vigiava cada passo dele, desconfiada de qualquer barulho na estrada. Um dia, enquanto varria o chão da oficina, Estradeiro ouviu um som diferente: passos. Um carteiro apareceu na porta, trazendo um envelope. Não sabia que o senhor ainda vivia por aqui, disse o carteiro, surpreso. Tem gente procurando pelo senhor na cidade. Estradeiro pegou o envelope sem responder. Dentro, havia uma carta da escola local. A professora pedia ajuda para construir brinquedos de madeira com as crianças, como nos tempos antigos. Ele hesitou. Fazia anos que não se envolvia com ninguém. Mãe Caramelo observava de longe, os olhos atentos. Parecia entender que algo importante estava para acontecer. Na manhã seguinte, Estradeiro caminhou até a escola. Levou consigo alguns brinquedos, e sem perceber, mãe e o filhote o seguiram. As crianças se encantaram. O filhote virou a alegria do pátio, correndo entre risadas e abraços. Pela primeira vez, Estradeiro sentiu-se parte de algo. Quando voltou para casa, olhou para o céu dourado do entardecer e viu Mãe Caramelo deitada na varanda, o filhote dormindo junto dela. Aproximou-se e coçou-lhe a cabeça. A vida é engraçada, né, menina? Murmurou ele. A gente acha que acabou, e ela começa de novo. Mãe ergueu o olhar, e por um instante, parecia sorrir. O vento soprou leve, levantando folhas e lembranças. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Estradeiro dormiu tranquilo, sem pensar no passado, sem temer o futuro. Apenas sentindo o presente, ali, entre o som do vento e a respiração calma de uma Mãe Caramelo que aprenderá a confiar novamente. A manhã começou silenciosa, com o céu coberto por nuvens espessas. O vento trazia o cheiro de chuva prestes a cair, e o ar parecia mais denso, quase parado. Mãe Caramelo dormia enroscada ao lado do filhote, que agora já andava com firmeza e ensaiava pequenos pulos pela varanda. Estradeiro observava os dois pela janela da oficina enquanto lixava um pedaço de madeira. Cada movimento da cadela parecia ter um sentido, como se ela conhecesse o ritmo secreto da casa. Ele havia se acostumado com aquela presença constante. Quando acordava, ela já estava deitada na porta, vigiando. Quando trabalhava, ela ficava deitada próxima ao banco de marcenaria, orelhas atentas, olhos semicerrados. Era como se tivesse assumido o papel de guardiã daquele homem silencioso. E, em troca, ele lhe oferecia o que podia: alimento, abrigo e uma paz que ambos não sabiam que procuravam. No fim da tarde, o céu finalmente desabou. A chuva caiu forte, o som dos pingos sobre o telhado de zinco ecoando por toda a oficina. O cheiro de terra molhada invadiu o ar. Estradeiro parou o trabalho, foi até a varanda e ficou ali, observando a tempestade. Mãe Caramelo se aproximou, o corpo encostando levemente em sua perna. Ele olhou para ela, deu meio sorriso e disse baixinho:
parece que hoje o céu resolveu desabar com vontade. A cadela inclinou a cabeça, como se entendesse. O filhote, assustado com o trovão, correu e se enfiou entre as pernas do homem. Estradeiro pegou no colo e riu. Havia tanto tempo que ele não ria de verdade. Naquela noite, a chuva não cessou. O som constante das gotas criava uma melodia melancólica, e a luz do lampião tremeluzia na parede. Estradeiro se sentou perto da porta, com Mãe Caramelo ao lado e o filhote dormindo no tapete. Ficou ali, ouvindo o barulho da tempestade, e pela primeira vez em muitos anos se sentiu acompanhado. No dia seguinte, a enxurrada havia deixado pequenas poças pelo quintal. O céu clareava, e o cheiro de mato molhado enchia o ar. O carteiro voltou, trazendo novidades da escola. A professora queria agradecer pela visita e convidá-lo para participar de um projeto com as crianças, um mutirão para construir brinquedos sustentáveis. Estradeiro hesitou. O velho medo de se aproximar das pessoas voltou a apertar o peito. Ele não sabia mais lidar com gente, com conversas, com laços. Enquanto pensava, olhou para a Mãe Caramelo, que observava o filhote brincar com um pedaço de madeira. Ela parecia tão à vontade, tão simples na forma de existir, que ele percebeu o absurdo de seu receio. A cadela confiava. Ela, que já fora rejeitada, que correrá atrás daquilo que amava sem saber se conseguiria alcançar, agora vivia tranquila. E ele, com todo o seu raciocínio e mãos firmes, ainda fugia da vida. Decidiu ir. Na tarde seguinte, carregou alguns pedaços de madeira e ferramentas na carroça velha que guardava atrás da casa. Mãe e o filhote o acompanharam, andando ao lado, atentos e alegres. O caminho até a escola passava por plantações, riachos e pequenas casas com varandas floridas. Crianças brincavam, acenando, e o som das galinhas se misturava ao farfalhar das folhas. Quando chegou, o portão da escola já estava aberto. A professora o recebeu com um sorriso caloroso. As crianças correram ao redor dele, curiosas com as ferramentas e encantadas com a cadela Caramelo. O filhote se tornou o centro das atenções, brincando entre os pequenos, latindo e pulando como se estivesse em festa. Estradeiro passou a tarde ensinando as crianças a cortar, lixar e montar pequenos brinquedos. A oficina improvisada ganhou vida, o cheiro de madeira, o som das risadas, o barulho de martelos batendo. Mãe Caramelo observava tudo sentada à sombra de uma árvore, os olhos serenos. Às vezes, levantava-se para conferir o filhote, certificando-se de que ele estava bem. No fim do dia, quando o sol se escondia atrás das colinas, a professora se aproximou. "O senhor tem um dom bonito, sabia?" Ela disse. "Não é só com a madeira. É com as pessoas também." Estradeiro abaixou o olhar, meio sem saber o que responder. Havia tanto tempo que ninguém falava com ele daquele jeito. Sentiu um nó na garganta, mas disfarçou com um sorriso tímido. A volta para casa foi silenciosa, mas leve. Mãe caminhava à frente, o filhote corria em volta, e Estradeiro empurrava a carroça devagar, olhando o pôr do sol tingir a estrada de vermelho. Naquela noite, dormiu com a alma tranquila. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Pela manhã, ele trabalhava na oficina. À tarde, ia até a escola ajudar as crianças. O filhote se tornará uma atração entre os pequenos, e Mãe Caramelo havia conquistado todos. Até o prefeito do vilarejo apareceu para elogiar a iniciativa. A oficina do artesão solitário começava a se tornar conhecida como um lugar de aprendizado e bondade. Mas a vida, mesmo quando parece tranquila, gosta de testar a força de quem começa a se reerguer. Certa tarde, uma tempestade repentina se formou. Nuvens pesadas cobriram o céu, e o vento começou a soprar com força. As crianças foram recolhidas, e Estradeiro se apressou em voltar para casa com mãe e o filhote. No caminho, o barulho do trovão assustou o pequeno, que disparou em direção ao mato. Estradeiro chamou, gritou, mas o som do vento engolia sua voz. Mãe Caramelo correu atrás do filhote, desaparecendo entre as árvores. Ele tentou segui-los, mas a chuva ficou tão intensa que mal conseguia enxergar um palmo à frente. A noite chegou, e o som da tempestade ecoava pela casa vazia. Estradeiro acendeu o lampião e ficou na varanda, olhando para a escuridão. O coração apertado. A chuva só cessou na manhã seguinte. Ele saiu com o primeiro raio de sol, seguindo rastros na lama. Chamava baixinho, o som da voz misturado ao canto distante dos pássaros. Depois de 1 hora caminhando, ouviu um latido fraco.
Correu na direção do som e encontrou Mãe Caramelo parada diante de uma pequena cabana abandonada. Lá dentro, o filhote tremia, molhado e coberto de barro. Ela havia passado a noite inteira vigiando o pequeno, sem sair do lado dele. Estradeiro se ajoelhou, passou a mão nos dois e murmurou: "Vocês dois têm mais coragem do que eu." Voltaram para casa exaustos, mas juntos. O artesão preparou uma fogueira no quintal para se aquecerem e colocou panos secos perto do fogo. Enquanto o filhote dormia, Mãe deitou ao lado dele, o olhar tranquilo, como se nada mais importasse além de tê-lo de volta. Naquele instante, Estradeiro entendeu o que o destino vinha tentando lhe mostrar. A vida pode até arrastar, mas sempre oferece uma chance de recomeço. Os dias voltaram a ser de sol. O vilarejo retomou seu ritmo, e a oficina ganhou novos visitantes. A notícia sobre o artesão que ensinava crianças e cuidava de cães resgatados se espalhou pelas redondezas. As pessoas começaram a deixar doações de madeira, tecidos e até comida para os animais. Mãe Caramelo já não era apenas uma cadela. Tornou-se um símbolo da vila. As crianças a chamavam de professora, pois sempre estava presente nas aulas, observando tudo com um olhar atento. O filhote crescia saudável, brincalhão, e sua energia trazia alegria até nos dias mais silenciosos. Certa manhã, o carteiro apareceu novamente, trazendo uma carta diferente. Era um convite. A escola seria destaque em uma feira regional e queria levar os brinquedos feitos pelas crianças, inclusive os inspirados na Mãe Caramelo. Estradeiro leu devagar, respirou fundo e sorriu. A chuva que um dia representou medo agora era apenas lembrança. Ele olhou para a cadela que descansava ao sol e disse baixinho: "Parece que a vida resolveu mesmo mudar." Ela levantou as orelhas e abanou o rabo, como se confirmasse. O som da marcenaria voltou a preencher a casa. O ritmo dos martelos, o cheiro de madeira e a presença viva daqueles dois companheiros davam novo sentido aos dias. Estradeiro, o homem que um dia temeu o mundo, agora construía não só brinquedos, mas também laços. E, sem perceber, estava sendo reconstruído por eles. A chuva voltaria, o vento sopria e as estações mudariam, mas algo já estava diferente. Havia calor, havia vida, havia amor na pequena oficina à beira da estrada. O mês de junho chegou trazendo cheiro de milho assado, o barulho das bandeirinhas balançando ao vento e o som distante de sanfonas ensaiando para a festa que se aproximava. No vilarejo, o festival junino era o evento mais esperado do ano. As famílias se reuniam, a praça era enfeitada com luzes coloridas e a vida parecia ganhar um brilho diferente. Na oficina, Estradeiro trabalhava com afinco. Cortava, lixava e pintava brinquedos de madeira junto com as crianças da escola. Mãe Caramelo permanecia deitada à sombra, observando tudo com seus olhos atentos, enquanto o filhote, agora mais crescido, corria em volta, brincando com pedaços de madeira e fitas coloridas. As crianças o chamavam de Pingo, nome que escolheram depois da última grande chuva. O filhote havia se tornado parte da vida de todos, uma mistura de mascote e companheiro de aventuras. Estradeiro já não conseguia imaginar seus dias sem aquele movimento alegre pela oficina. A professora, sempre sorridente, acompanhava o trabalho e ajudava a organizar o estande que seria montado na festa. A ideia era simples: vender brinquedos feitos pelas crianças e usar o dinheiro para reformar a escola e ajudar a alimentar os cães de rua da região. Quando explicou isso, Estradeiro apenas assentiu, mas por dentro sentiu um orgulho silencioso. As semanas passaram rápidas. O ar ficava mais frio à noite, o cheiro de lenha queimada tomava conta das casas. Na véspera da festa, o vilarejo se iluminou. As ruas foram enfeitadas com bandeirinhas, o coreto ganhou fitas e flores, e um grande painel de madeira foi colocado no centro da praça. Nele, em letras pintadas à mão, lia-se: "Oficina da Esperança, brinquedos que renascem das mãos e do coração." Quando Estradeiro chegou com as caixas de brinquedos, acompanhado de Mãe e Pingo, todos aplaudiram. As crianças correram para ajudá-lo, e ele, envergonhado, tentou disfarçar o rubor no rosto. Mãe Caramelo caminhava ao seu lado com a cabeça erguida, como se entendesse que aquele dia era especial. A festa começou com música e risadas. As pessoas dançavam, as barracas de comidas exalavam aromas irresistíveis de bolo de fubá, canjica e pamonha. O ar estava vivo. O estande da oficina logo ficou cercado de visitantes. Homens, mulheres e crianças se encantavam com os brinquedos simples, mas cheios de alma. Carrinhos, peões,
bonecas de madeira e pequenas esculturas de cães caramelo chamavam a atenção de todos. Entre os visitantes, uma senhora de cabelos brancos parou diante da mesa e olhou longamente para a mãe caramelo. Eu conheço essa cadela, murmurou ela, emocionada. Há alguns anos, eu costumava deixar comida para ela perto da igreja. Ela desapareceu de repente. Estradeiro ouviu e sorriu. A idosa se abaixou, acariciou o pelo da mãe e disse com ternura: então foi você que encontrou um lar, minha menina. Aquela pequena lembrança emocionou todos ao redor. A professora aproveitou o momento para contar a história da cadela, como ela havia sido resgatada e como inspirar o trabalho das crianças. As pessoas se aproximaram ainda mais, tocadas pela narrativa. A tarde caiu e a fogueira foi acesa no centro da praça. As chamas dançavam no vento frio. Estradeiro observava o fogo e sentia um calor diferente dentro do peito. Fazia anos que não se sentia parte de algo tão grande e simples ao mesmo tempo. Mas, enquanto a festa seguia, o tempo começou a mudar. Nuvens pesadas se formaram, o vento soprou mais forte, e, de repente, uma pancada de chuva caiu, fazendo todos correrem para se abrigar. O estande da oficina ficou exposto. Estradeiro tentou cobrir os brinquedos, mas o vento levou parte da lona. Foi quando percebeu que Pingo não estava por perto. Mãe Caramelo começou a latir, nervosa, procurando o filhote entre as barracas. O coração de Estradeiro disparou. Gritou o nome do cachorro, mas a música, a confusão e a chuva abafavam sua voz. As pessoas se agitavam, tentando recolher as coisas. A professora segurou o braço de Estradeiro e apontou para o coreto. Lá, entre caixas e fitas molhadas, o pequeno Pingo tremia, preso por uma corda enrolada nas patas. O homem correu, escorregando na lama, e o libertou com as mãos trêmulas. Mãe Caramelo se aproximou, lambendo o filhote, enquanto ele o segurava no colo. As crianças assistiam, apreensivas, até que uma delas começou a bater palmas. Logo, todos faziam o mesmo. Era um aplauso que misturava alívio, carinho e respeito. Estradeiro olhou em volta, surpreso com aquela reação. A chuva cessou tão rápido quanto veio, deixando o ar fresco e limpo. A fogueira, ainda viva, lançava pequenas fagulhas que iluminavam a praça molhada. O festival continuou, mais leve, como se nada pudesse apagar a alegria daquele povo. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, a professora se aproximou. Acho que nunca vi tanta gente emocionada em uma festa. O Senhor trouxe esperança para esse lugar, sabia? Estradeiro olhou para ela, para a cadela e o filhote ao lado, e respondeu apenas: eles me ensinaram. Eu só repeti o que aprendi. Ela sorriu, tocou-lhe o ombro e se afastou para ajudar a recolher as mesas. Ele ficou ali por um tempo, observando as luzes da praça refletidas nas poças de chuva. O som distante da sanfona voltava a encher o ar, e Pingo brincava com um pedaço de fita colorida. Na volta para casa, o caminho parecia diferente. O cheiro de terra molhada, o canto dos grilos, o frio suave, tudo trazia uma sensação de renascimento. Quando chegaram, Mãe Caramelo foi direto para o canto da varanda, deitou-se e adormeceu. O filhote se aninhou ao lado dela. Estradeiro acendeu o lampião e sentou-se na porta da oficina. Pegou um dos brinquedos que havia sobrado, um carrinho de madeira, e passou os dedos pelas rodas. Pensou em como, há poucos meses, sua vida era um vazio silencioso, e agora, de repente, tudo parecia cheio de sentido. Durante a madrugada, ouviu o som de chuva leve novamente. Dessa vez, não era ameaçadora. Era tranquila, quase como uma canção. Ele fechou os olhos e deixou que o barulho o embalasse. Os dias que se seguiram foram de calmaria e pequenos gestos felizes. O sucesso da oficina durante o festival trouxe visitantes de outras vilas. Algumas famílias passaram a encomendar brinquedos, e Estradeiro começou a ensinar jovens aprendizes. A professora o ajudava a organizar tudo, e as crianças não deixavam Mãe Caramelo e Pingo sozinhos nem por um instante. Mas nem tudo era simples. Com a fama, vieram responsabilidades e dúvidas. A oficina começou a ficar pequena, e ele precisaria expandir. Isso significava mais gente, mais movimento, e um retorno ao convívio social que ele ainda temia. Uma tarde, enquanto cortava uma tábua, o carteiro chegou novamente. Desta vez, trouxe um envelope diferente, com papel timbrado e uma letra elegante. Era um convite para uma feira regional de artesanato na capital do estado.
O nome dele havia sido indicado pela professora e pela prefeitura local. Estradeiro ficou imóvel por longos minutos, olhando o papel. Era uma oportunidade que qualquer artesão desejaria, mas algo dentro dele hesitava. Ele temia deixar a oficina, temia a cidade, o barulho, as lembranças antigas que dormiam em silêncio. Mãe Caramelo se aproximou, deitou a cabeça sobre o joelho dele e olhou com aquele olhar que parecia ler pensamentos. Ele suspirou e disse em voz baixa: "O que você acha, hein, menina? Será que é hora de sair dessa estrada de novo?" Ela apenas ficou ali, quieta, o rabo balançando levemente. E, de alguma forma, isso bastou. Nos dias seguintes, ele começou a se preparar. Construiu uma pequena vitrine de madeira, escolheu os brinquedos mais bonitos e planejou a viagem. O vilarejo se mobilizou para ajudá-lo. As crianças escreveram bilhetes de boa sorte, a professora organizou rifas para custear o transporte, e até o prefeito apareceu para parabenizá-lo. Na véspera da partida, o pôr do sol tingia o céu de laranja e violeta. Estradeiro estava sentado na varanda, limpando as ferramentas. Mãe Caramelo observava o horizonte, e Pingo brincava com gravetos. O silêncio era sereno, como se o mundo inteiro respirasse devagar. Ele olhou para os dois e pensou que, mesmo indo, seu coração ficaria ali. A estrada que um dia simbolizara a solidão agora era símbolo de pertencimento. Naquela noite, antes de dormir, escreveu uma frase em um pedaço de madeira e pendurou na parede da oficina: "Nada que é feito com amor se perde na estrada." Dormiu com o som do vento suave, sentindo-se pronto para o que viria. A manhã amanheceu fria e silenciosa, com o céu esbranquiçado e o cheiro de orvalho no ar. O sol tentava romper a névoa que cobria a estrada, e a oficina estava mergulhada em uma luz pálida. Estradeiro arrumava suas ferramentas dentro de uma velha caixa de madeira. O som metálico dos pregos e das dobradiças ecoava pelo espaço, misturado ao farfalhar das árvores ao redor. Mãe Caramelo observava com atenção, deitada próxima à porta, enquanto Pingo corria pela varanda, alheio ao peso da partida que se aproximava. A viagem até a feira regional seria longa. Ele seguiria de caminhão até a cidade grande, levando consigo os brinquedos e pequenas esculturas que havia feito com tanto cuidado. Era uma oportunidade que poderia mudar sua vida, mas também o afastaria por dias de casa, da rotina, do silêncio e dos companheiros que agora faziam parte de seu coração. O vilarejo se reuniu para se despedir. A professora veio cedo, trazendo uma cesta com bolo de milho e café. As crianças, empolgadas, seguravam cartazes coloridos com mensagens de incentivo. Mãe Caramelo se aproximou delas, recebendo afagos e palavras carinhosas. Pingo, confuso, olhava para o dono com as orelhas caídas, percebendo que algo diferente acontecia. Estradeiro tentou manter o semblante firme, mas o coração apertava. A cada olhar, sentia o peso de uma vida inteira contida naquele pequeno pedaço de chão. O carteiro ajudou a carregar as caixas para o caminhão e disse com um sorriso sincero que o vilarejo inteiro estava orgulhoso dele. Antes de subir na carroceria, o artesão se ajoelhou diante de Mãe Caramelo. Passou a mão em sua cabeça e falou com voz baixa e trêmula: "Cuida da casa para mim, tá bem? Cuida do Pingo. Eu volto logo." A cadela apenas o olhou em silêncio, os olhos úmidos refletindo a névoa da manhã. O filhote se aproximou, lambeu-lhe a mão e deitou-se sobre seus pés. Ele respirou fundo, levantou-se e partiu. O caminhão seguiu devagar pela estrada, levantando poeira. Do alto da carroceria, Estradeiro ainda pôde ver, pela última vez, a silhueta de Mãe Caramelo parada diante da oficina, o filhote ao seu lado. Uma imagem simples, mas que gravou-se em sua memória como um retrato daquilo que mais amava. A estrada parecia interminável. Campos se sucediam, riachos cruzavam o caminho, e o cheiro de mato molhado trazia lembranças do vilarejo. O barulho constante do motor e o balanço do veículo criavam uma sonolência pesada. Em certos momentos, ele fechava os olhos e via o rosto da professora sorrindo, as crianças correndo, Mãe Caramelo deitada na varanda. Quando chegaram à cidade, o contraste o deixou atordoado. O barulho dos carros, as luzes, o movimento das pessoas, tudo parecia grande demais, rápido demais. A feira aconteceria em um parque coberto, com estandes de artesãos de todo o estado. Havia tecidos coloridos, cerâmicas, cestos, móveis e esculturas. O estande dele ficava em um canto tranquilo, perto de uma janela que deixava entrar a luz natural. Nos primeiros momentos, Estradeiro sentiu-se deslocado.
As pessoas passavam apressadas, elogiavam seu trabalho, faziam perguntas, mas ele ainda se mantinha distante, tímido. Aos poucos, porém, percebeu que havia algo especial nas reações das pessoas. As esculturas dos cães caramelo chamavam a atenção, principalmente quando ele contava a história por trás delas. As crianças da cidade paravam para ouvir. Os adultos se emocionavam. Muitos queriam comprar não apenas os brinquedos, mas a história. Ele percebeu que não estava vendendo madeira entalhada, e sim pedaços de esperança. Na segunda tarde de feira, enquanto atendia um casal, uma mulher de meia-idade aproximou-se do estande. Ela observou em silêncio por um tempo, depois tocou um carrinho de madeira e perguntou com voz suave se ele era o artesão que viera do interior. Ele confirmou com um aceno. Ela sorriu, e o sorriso tinha algo familiar. Depois, explicou que era filha de um antigo patrão dele, da época em que trabalhava em uma grande marcenaria na capital. Disse que seu pai sempre lamentou a partida repentina de um dos melhores marceneiros que teve, e que, por acaso, havia reconhecido o nome dele na lista de expositores. O coração de Estradeiro acelerou. Aquela parte do passado que ele preferia deixar adormecida agora estava diante dele, viva. A mulher falou com delicadeza sobre como a empresa havia mudado, como o pai havia se aposentado e como ficaria feliz em revê-lo. Ele ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso das lembranças. Durante anos, acreditara que tinha sido esquecido, que seu trabalho e suas dores haviam sido varridos pela poeira do tempo. Agora, uma parte de si queria reencontrar esse passado, enquanto outra temia abrir feridas antigas. Naquela noite, depois que a feira fechou, caminhou pelas ruas iluminadas, o som dos carros e das conversas misturando-se ao vento. Sentou-se em um banco e olhou para o céu da cidade, onde as estrelas quase não apareciam. Sentiu falta do cheiro de madeira, do som do vento passando pelas folhas, do olhar sereno de Mãe Caramelo. Pegou do bolso uma pequena peça que havia trazido com ele, uma escultura em miniatura da cadela, e a segurou com força. Pensou no que deixará para trás e em tudo o que ganhará em troca. Os dias seguintes foram de sucesso. A feira atraiu muitos visitantes, e o estande da Oficina da Esperança se tornou um dos mais procurados. Ele deu entrevistas, fez contatos e foi convidado para ensinar técnicas de marcenaria tradicional em oficinas culturais. A professora lhe escreveu uma carta enviada pela prefeitura, dizendo que o vilarejo inteiro o acompanhava com orgulho. Mas o coração de Estradeiro permanecia dividido. À medida que o reconhecimento crescia, a saudade aumentava. À noite, sonhava com o barulho da chuva caindo sobre o telhado de zinco, com o latido distante de pingo, com o olhar firme da Mãe Caramelo. No sexto dia da feira, uma chuva forte caiu sobre a cidade. Ele ficou sozinho no estande, ouvindo o barulho da água batendo nas janelas. O cheiro de terra molhada, mesmo em meio ao concreto, trouxe-lhe uma lembrança tão viva que o fez fechar os olhos. Imaginou Mãe Caramelo deitada na varanda, protegendo o filhote do temporal. Imaginou o calor da oficina, a fumaça do café subindo, o som suave das ferramentas. E, naquele instante, teve certeza. Por mais reconhecimento que viesse, aquele era o lugar dele, e era para lá que precisava voltar. Quando a feira terminou, os organizadores o parabenizaram, e ele prometeu enviar mais peças. A mulher que o havia reconhecido insistiu para que ele visitasse sua família, mas ele agradeceu e explicou que precisava regressar. Disse apenas que tinha alguém esperando por ele, o que a fez sorrir de forma compreensiva. A viagem de volta começou sob um céu azul e limpo. O caminhão seguia pela estrada, agora ladeada de campos floridos e pequenas fazendas. O vento batia em seu rosto, e o cheiro do interior voltava a invadir-lhe a alma. A cada quilômetro percorrido, sentia o coração mais leve. Quando avistou a entrada do vilarejo, o peito se apertou. Reconheceu o velho poste torto, as árvores, a curva que levava à sua oficina. E lá, diante da casa, estavam Mãe Caramelo e Pingo, como se soubessem exatamente a hora em que ele chegaria. Ao descer do caminhão, mal teve tempo de respirar. O filhote correu em disparada e se atirou contra suas pernas, latindo e pulando de alegria. Mãe Caramelo caminhou devagar até ele, o olhar brilhando, e encostou a cabeça em sua mão. Ele se ajoelhou, abraçou os dois e deixou que as lágrimas caíssem livremente. O vilarejo logo ficou em movimento. As crianças apareceram, a professora veio correndo, e todos queriam ouvir sobre a viagem. Ele contou um pouco, mostrou as fotos da feira e os convites que havia recebido, mas disse que nada se comparava à sensação de estar de volta.
Naquela noite, acenderam uma fogueira na praça. Havia comida, música e alegria. O prefeito fez um breve discurso agradecendo a contribuição de Estradeiro para a comunidade. As pessoas aplaudiram, as crianças dançaram com Pingo e Mãe Caramelo caminhava entre todos, recebendo carinho e atenção. Quando a música cessou, Estradeiro olhou ao redor e sentiu o coração em paz. A oficina estava reconstruída, as pessoas felizes, e ele havia aprendido algo que nenhuma cidade grande poderia lhe ensinar: o valor das pequenas coisas, dos laços que se constroem devagar, da confiança que renasce como a madeira velha que volta a brilhar nas mãos certas. Ao voltar para casa, antes de dormir, olhou pela janela e viu Mãe Caramelo deitada ao lado do filhote, os dois tranquilos, respirando em uníssono. O vento balançava as folhas, o som dos grilos ecoava ao longe, e o cheiro do campo preenchia o ar. Ele sorriu, sentou-se na cadeira e fechou os olhos. O homem que um dia viveu na solidão agora tinha um lar cheio de vida. E compreendeu, sem precisar de palavras, que às vezes a estrada não serve para ir embora, mas para ensinar o caminho de volta. O sol nasceu por trás das colinas douradas, derramando luz sobre o vilarejo que aos poucos despertava. O som dos galos, o cheiro de pão fresco e o barulho distante da carroça enchiam o ar de vida. Estradeiro estava na varanda, sentado com uma xícara de café fumegante entre as mãos calejadas, observando Mãe Caramelo e Pingo brincando perto do portão. O filhote crescia rápido, já começava a mostrar o mesmo olhar atento e instinto protetor da mãe. Desde a volta da feira, a oficina nunca mais fora a mesma. O sucesso de seus brinquedos e esculturas se espalhara pelos arredores, e agora ele recebia encomendas de vilas vizinhas. As crianças continuavam indo até lá para aprender, e o espaço tornará-se ponto de encontro da comunidade. O nome Oficina da Esperança estava pintado com letras novas na parede de madeira, e embaixo, uma frase que ele escrevera com o coração: onde o amor se transforma em trabalho e o trabalho em alegria. Mas o crescimento trouxe também novos desafios. As encomendas aumentavam mais do que ele conseguia produzir, e a demanda por espaço e ajuda se tornava urgente. A professora, sempre prestativa, sugeriu que ele aceitasse o convite da prefeitura para abrir um pequeno centro de artesanato na praça principal, onde outras pessoas poderiam aprender e colaborar. A ideia o deixou inquieto. Estradeiro era um homem acostumado ao silêncio e à rotina simples. A oficina na beira da estrada era seu refúgio, e a ideia de trabalhar em um local movimentado deixava receoso. No entanto, ele também sabia que aquela mudança poderia ajudar mais pessoas e dar oportunidades aos jovens que buscavam um novo começo, assim como ele um dia buscará. Nos dias seguintes, pensou muito sobre o assunto. Enquanto lixava uma tábua, olhava para Mãe Caramelo dormindo tranquila, o corpo aquecido pelo sol da manhã. Ela parecia sempre compreender suas dúvidas sem precisar de palavras. À noite, quando o vento soprava e o lampião balançava, ele conversava em voz baixa com ela, como quem busca conselhos. Certa tarde, a professora apareceu com um sorriso decidido. Trazia em mãos um projeto desenhado em folhas de papel dobradas. Era a planta de um pequeno galpão de madeira, simples, mas espaçoso, com grandes janelas e prateleiras. Ela explicou que parte do material seria doado pelos moradores e que o resto poderia ser feito com madeira reaproveitada. O senhor não precisa abandonar sua oficina, disse ela com ternura, apenas deixá-la crescer. Ele olhou para o desenho, depois para as mãos que seguravam o papel. Eram as mesmas mãos que haviam construído brinquedos, restaurado móveis e agora seguravam um sonho que parecia grande demais. Respirou fundo e assentiu com um leve sorriso. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Homens, mulheres e jovens se uniram para erguer um novo espaço. O som dos martelos e serras misturava-se às vozes alegres e ao canto dos pássaros. Mãe Caramelo circulava entre todos, observando, enquanto Pingo corria atrás das crianças, roubando pedaços de corda e latindo quando alguém ria alto demais. O galpão ficou pronto no final de setembro. Era bonito, com paredes claras, janelas amplas e um letreiro simples feito por Estradeiro: Centro de Artesanato Esperança e Vida. Quando? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. As portas se abriram pela primeira vez, o vilarejo inteiro apareceu. Havia música, comida, e um sentimento de conquista coletiva no ar. Dentro do galpão, os brinquedos e esculturas estavam dispostos em prateleiras de madeira polida.
Havia carrinhos, peões, bonecas e pequenas figuras de cães caramelo que pareciam sorrir. As crianças corriam, os adultos admiravam, e Estradeiro, em silêncio, observava tudo com um nó na garganta. Naquela tarde, a professora fez um breve discurso, lembrando como tudo começara com uma cadela solitária correndo atrás de seu filhote e um homem cansado da estrada que decidiu parar para ajudar. Todos aplaudiram, e Estradeiro, emocionado, olhou para a mãe Caramelo. Ela estava sentada perto da porta, com o sol iluminando pelo dourado, e parecia entender cada palavra. Mas a vida, como o vento que muda de direção, logo trouxe novos desafios. Com o sucesso do centro, começaram a surgir visitantes de fora, inclusive empresários interessados em comprar grandes quantidades dos brinquedos. Um deles ofereceu parceria para produzir em larga escala, prometendo lucros e reconhecimento. Era tentador, mas algo no modo como o homem falava o incomodava. Ele falava de números, prazos e lucros, mas não mencionava o valor humano por trás do trabalho. A professora percebeu o desconforto e pediu que ele pensasse com calma antes de decidir. Durante noites seguidas, Estradeiro refletiu. Caminhava pela estrada, sentava-se perto da fogueira apagada e ouvia o som distante dos grilos. Lembrava-se da primeira vez que pegou mãe Caramelo no colo, tremendo de medo, e de como aquele gesto simples mudará tudo. Entendeu, então, que o verdadeiro valor do que faziam não estava no dinheiro, mas na transformação das pessoas. Assim, recusou a proposta. Disse que preferia continuar pequeno, mas com propósito. A decisão surpreendeu alguns, mas o vilarejo o apoiou. Era um gesto que reafirmava a alma da oficina, um lembrete de que o trabalho feito com amor não se mede por moedas, e sim por histórias. O tempo seguiu. O verão chegou, trazendo calor e tardes longas. O centro prosperava, e os jovens artesãos ganhavam confiança. Pingo cresceu forte e brincalhão, sempre acompanhando as crianças nas tarefas. Mãe Caramelo continuava serena, cada vez mais sábia em seu silêncio. Em janeiro, uma seca inesperada atingiu a região. O calor era intenso, o chão rachava, e os rios diminuíam. A comunidade precisou se unir para buscar água e ajudar os animais. A oficina ficou quase parada por alguns dias, enquanto todos trabalhavam juntos para preservar o que restava. Estradeiro liderou mutirões, carregando baldes, cavando valas e ajudando a construir um poço comunitário. O trabalho era duro, mas ninguém reclamava. À noite, exausto, ele voltava para casa, onde mãe Caramelo e Pingo recebiam com olhares de ternura. Certo dia, enquanto verificava as plantações perto do rio seco, encontrou algo curioso. Entre as pedras, havia um pequeno lençol de água cristalina brotando. Ele cavou um pouco mais e percebeu que ali havia uma nascente. Chamou os vizinhos, e juntos construíram uma pequena barragem de contenção. Aquela descoberta salvou a vila. Foi um momento de alegria coletiva. As pessoas celebraram, e o vilarejo voltou a florescer. O trabalho da oficina recomeçou com um novo ânimo. As crianças transformaram pedaços de madeira seca em pequenas esculturas que representavam a força e a união da comunidade. Em fevereiro, a professora organizou uma exposição com o tema Renascimento. As obras enchiam o galpão de cor e significado. Uma das peças centrais era uma escultura feita por Estradeiro, uma representação de Mãe Caramelo e Pingo deitados juntos, olhando para o horizonte. Durante a exposição, uma senhora visitante se aproximou e ficou observando a escultura em silêncio. Depois, disse que era raro ver tanta vida em algo feito de madeira. E completou, emocionada, que parecia sentir o amor nas formas simples. Essas palavras tocaram fundo em Estradeiro. Ele percebeu que o que faziam ali não era apenas artesanato. Era uma maneira de contar histórias sem palavras, de transmitir sentimentos que o tempo não apaga. Com o fim do verão, veio o período das colheitas e das festas. O vilarejo voltou a enfeitar suas ruas, agora com bandeirinhas coloridas e fitas feitas pelas próprias crianças. O centro de artesanato ganhou um novo espaço ao ar livre, onde realizavam feiras e apresentações. Na véspera do novo festival, Estradeiro caminhava pela praça, observando as luzes sendo penduradas e o movimento das pessoas. Mãe Caramelo seguia de perto, o olhar sereno e confiante. Pingo corria entre os pés das crianças, roubando risadas. Ele parou diante do coreto, o mesmo onde, meses antes, salvara o filhote da chuva. O tempo havia passado, mas a lembrança ainda estava viva, como se tivesse acontecido ontem. Sentiu o coração aquecer. Naquela noite,
sentou-se em frente à oficina, o céu estrelado refletindo nos olhos cansados. Pensou em tudo que havia mudado desde aquele primeiro encontro na estrada. Um homem solitário encontrara, em uma cadela de rua e seu filhote, o sentido da vida. Uma vila esquecida havia renascido em torno de um ofício antigo e de uma nova esperança. O vento soprou suave, trazendo cheiro de terra e flores. Mãe Caramelo se aproximou e deitou a cabeça sobre o pé dele. Ele sorriu, acariciou-lhe o dorso e murmurou algo que só ela ouviria. O tempo das mudanças havia chegado e, com ele, a certeza de que tudo que nasce do amor permanece, mesmo quando a estrada se perde no horizonte. O outono chegou devagar, tingindo de dourado as folhas das árvores que cercavam o vilarejo. O vento soprava mais frio, levantando pequenas nuvens de poeira pelas estradas de terra. O som distante de sinos e o cheiro de lenha queimando nas casas davam ao lugar um ar de tranquilidade que parecia abraçar quem passava. Estradeiro acordava cedo, como sempre, antes mesmo do sol nascer. Sentava-se na varanda com uma caneca de café e observava o dia nascer atrás das colinas, o céu pintado de tons de rosa e laranja. Mãe Caramelo dormia enroscada aos pés dele, e Pingo, já crescido, saía para correr pelo campo, livre e confiante. Desde o sucesso do centro de artesanato, o vilarejo havia mudado. Gente de fora vinha visitar, aprender e comprar os brinquedos e esculturas. O local antes esquecido agora tinha vida e movimento. Mas com a chegada dessas pessoas também vinham novas ideias e desafios. Alguns visitantes sugeriam expandir o trabalho para outras cidades, levar o nome do vilarejo para feiras maiores e buscar parcerias com instituições culturais. A professora ficou entusiasmada com a possibilidade. Ela via naquilo uma chance de dar aos jovens do lugar mais oportunidades e visibilidade. Estradeiro, porém, hesitava. Gostava do ritmo tranquilo da oficina, do som das ferramentas, do cheiro de madeira e do canto dos passarinhos. Tinha medo de perder a essência do que construíram. Numa tarde, durante uma reunião com a professora e alguns moradores, um rapaz recém-chegado à vila apresentou uma proposta ousada. Ele era filho de artesãos da capital e havia se encantado com o trabalho da oficina. Disse que poderia ajudar a criar uma cooperativa de artesãos, conectando o vilarejo com lojas e feiras de todo o estado. Falava com entusiasmo, mostrando números e possibilidades. A proposta dividiu opiniões. Muitos viam aquilo como uma oportunidade de crescimento. Outros temiam que a simplicidade se perdesse. Estradeiro ouviu tudo em silêncio, o rosto sereno, mas os olhos revelando preocupação. Quando o rapaz terminou, ele apenas agradeceu e disse que precisava pensar. Nos dias seguintes, o tema virou assunto principal na vila. A professora defendia que a mudança era boa e que poderiam manter seus valores mesmo crescendo. Estradeiro, por outro lado, via o perigo de transformar um gesto de amor em um negócio impessoal. Naquela semana, choveu sem parar. As tardes eram frias, o céu cinza, e o som das gotas no telhado misturava-se ao farfalhar das árvores. Ele passou os dias na oficina, restaurando brinquedos antigos. Mãe Caramelo permanecia a seu lado, enquanto Pingo se deitava perto do fogo. Era nesses momentos de silêncio que ele encontrava clareza. Certa noite, sentado à luz do lampião, ele abriu o velho caderno onde anotava suas ideias e sentimentos. Lá estavam desenhos, rabiscos e frases que escrevia quando a solidão apertava. Em uma das páginas, havia uma anotação antiga, feita no dia em que encontrou Mãe Caramelo. A estrada me trouxe o que eu não sabia que procurava. Talvez o destino nunca tenha sido chegar, mas aprender a ficar. Ao ler essas palavras, sentiu o coração apertar. Entendeu, então, que não era contra o crescimento, mas contra perder o sentido. Decidiu que a cooperativa poderia existir, mas deveria manter o mesmo espírito da oficina. Cada peça feita com cuidado, cada criança ensinada com paciência, cada gesto carregado de propósito. No dia seguinte, chamou a professora e o rapaz para conversar. Com voz calma, explicou que aceitaria o plano, desde que o trabalho permanecesse artesanal, com respeito à tradição. O jovem concordou prontamente e disse que aquele seria o diferencial da cooperativa: vender não apenas objetos, mas histórias. O projeto começou a tomar forma. O centro foi reorganizado, e novos artesãos se juntaram à equipe. O vilarejo fervilhava de energia e planos. As crianças, inspiradas, criaram desenhos e ideias para novas peças. O entusiasmo era contagiante. Mas o destino, sempre cheio de voltas, preparava uma surpresa.
No meio desse turbilhão de trabalho, Mãe Caramelo começou a ficar mais quieta. Já não corria tanto, nem se levantava com facilidade. Passava mais tempo deitada ao sol, observando o movimento em silêncio. Estradeiro percebeu, e o coração dele apertou. Levou-o ao pequeno posto veterinário da vila. O profissional explicou que não havia motivo grave, apenas o cansaço natural de quem já havia vivido muito. Ela precisava de descanso, comida leve e carinho. Estradeiro assentiu, mas a inquietação ficou. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Ele organizava o trabalho, mas sempre tirava um tempo para ficar com ela. Pingo parecia entender e ficava por perto, lambendo-lhe o rosto, deitando-se ao lado da mãe. A oficina, mesmo cheia de movimento, mantinha momentos de silêncio respeitoso, como se todos percebessem a importância daquele amor silencioso. Certa tarde, o rapaz da cooperativa trouxe visitantes de uma grande cidade. Eram jornalistas e fotógrafos que queriam fazer uma reportagem sobre o trabalho do vilarejo. As câmeras, as perguntas e o burburinho deixaram o Estradeiro desconfortável. Ele nunca gostou de ser o centro das atenções. Preferia o anonimato tranquilo de quem faz mais do que fala. Durante a entrevista, perguntaram o que o inspirava a criar. Ele olhou para a Mãe Caramelo, deitada à sombra, e respondeu calmamente que sua maior inspiração era a lealdade. Contou que tudo começou quando um animal indefeso fez parar em uma estrada e olhar para dentro de si mesmo. As pessoas se emocionaram. As fotos daquela cena, o homem de mãos firmes e olhar doce, ao lado da cadela de pelo dourado, rodaram os jornais e redes locais, e logo o vilarejo virou símbolo de solidariedade e renascimento. O sucesso trouxe reconhecimento, mas também responsabilidades. O número de visitantes aumentou, o trabalho cresceu, e ele precisava coordenar tudo. Às vezes, sentia-se cansado, dividido entre administrar e criar. Uma noite, sentado na varanda, olhou para o céu e pensou se não estava se afastando daquilo que realmente o fazia feliz. Nesse instante, Mãe Caramelo levantou a cabeça e o encarou. Os olhos dela, ainda vivos e calmos, pareciam dizer que ele já havia encontrado o caminho certo. O tempo passou, e a cooperativa se consolidou. As peças eram vendidas em várias feiras, e os jovens artesãos viajavam representando o vilarejo. O nome Oficina da Esperança se tornará sinônimo de trabalho honesto e amor à tradição. No entanto, o coração de Estradeiro sempre permanecia preso à oficina original, aquela pequena casa à beira da estrada onde tudo começara. Ele continuava indo lá todos os dias, mesmo quando o centro estava cheio de gente. Dizia que era para lembrar de onde veio, mas todos sabiam que era porque ali estavam suas raízes. No início do inverno, a vila preparava-se para um novo festival. Dessa vez, o evento homenagearia o trabalho da cooperativa e a história do homem que inspirara tudo. Cartazes foram colados, barracas montadas, e crianças ensaiavam apresentações. O coreto foi enfeitado com flores amarelas e fitas brancas, simbolizando gratidão. Durante os preparativos, Pingo desapareceu por algumas horas. Estradeiro procurou em todos os cantos, chamando-o pelo nome. Quando o encontrou, o cão estava perto do rio, cavando com as patas dianteiras e latindo baixo. Aproximou-se e viu que ele havia desenterrado algo pequeno e redondo. Era o colar de couro que Mãe Caramelo usava quando chegou pela primeira vez à vila. Ele o limpou com cuidado e o prendeu novamente ao pescoço dela, que o olhou com ternura. Na noite do festival, o vilarejo se encheu de luz e música. As pessoas dançavam, comiam, riam. No centro da praça, uma grande fogueira queimava alto. A professora fez um discurso emocionado, lembrando como tudo começou com um gesto de compaixão. Em seguida, chamou o Estradeiro para falar. Ele subiu ao pequeno palco, visivelmente constrangido. Olhou ao redor, viu os rostos conhecidos, as crianças, o brilho das estrelas. Apoiou as mãos no microfone e disse com simplicidade que nada daquilo seria possível se ele não tivesse parado naquela estrada anos atrás. Contou que o que os unia não era o trabalho, mas o cuidado uns com os outros. Falou de como o amor pode transformar até mesmo o silêncio em esperança. Quando terminou, o público aplaudiu de pé. Mãe Caramelo estava ao lado da fogueira, os olhos refletindo as chamas, e Pingo sentado ao seu lado. Era como se o círculo tivesse se fechado, como se o passado e o presente se encontrassem ali, naquela noite de festa e emoção. Depois do discurso, as pessoas dançaram até tarde. Estradeiro se afastou um pouco, sentando-se na beira da praça. O vento frio soprava,
trazendo cheiro de madeira queimada e milho assado. Ele olhou para o céu estrelado e pensou em como a vida é feita de encontros. Mãe Caramelo se aproximou e encostou a cabeça em seu ombro. Ele passou a mão em seu pelo, sentindo o calor que vinha dela, e murmurou algo baixinho, mais para si do que para ela. O som da sanfona ecoava ao longe, e o riso das crianças preenchia o ar. Naquela noite, o vilarejo inteiro dormiu com o coração leve. A estrada, que um dia fora símbolo de solidão, agora era apenas o caminho que levava para casa. O inverno chegou mais rigoroso naquele ano, cobrindo o vilarejo com geadas matinais e trazendo dias curtos e frios. As manhãs eram silenciosas, exceto pelo som distante do vento nas árvores e o rangido da madeira da oficina quando o estradeiro abria as portas. Mãe Caramelo dormia enrolada perto da lareira, e Pingo corria entre as pequenas poças de gelo, sua energia contrastando com a quietude do lugar. Apesar do frio, o vilarejo tinha uma beleza única. As casas de madeira brilhavam sob a luz do sol baixo, e a fumaça das chaminés desenhava padrões suaves no céu azul gelado. Estradeiro acordou cedo, como sempre, sentindo um misto de ansiedade e expectativa. O projeto da cooperativa estava indo bem, mas ele sabia que novos desafios estavam a caminho. Um visitante da cidade grande havia prometido trazer investidores interessados em expandir o trabalho da oficina para outras regiões. Seria uma oportunidade, mas também um risco. O equilíbrio delicado entre crescimento e preservação da essência precisava ser mantido. Durante a preparação para receber os visitantes, Estradeiro percebeu que Pingo estava mais inquieto. Corria de um lado para outro, farejava cada canto e latia sem motivo aparente. Ele sabia que o cão sentia algo, embora não conseguisse identificar exatamente o que. Mãe Caramelo, por outro lado, permanecia calma, observando tudo com olhos atentos, como se soubesse que mudanças estavam a caminho. Na manhã da chegada dos investidores, a praça principal foi cuidadosamente decorada com flores secas e fitas coloridas. Os artesãos montaram suas peças mais belas, cada detalhe refletindo semanas de dedicação. Estradeiro, com mãos firmes mas coração acelerado, supervisionava os últimos preparativos, garantindo que cada produto estivesse impecável. Quando os visitantes chegaram, foram recebidos com sorrisos e gestos de hospitalidade típicos do vilarejo. Eles admiraram o trabalho, fizeram perguntas detalhadas e elogiaram a qualidade artesanal das peças. Estradeiro manteve uma postura calma, respondendo com sinceridade, evitando prometer algo que não pudesse cumprir. Mãe Caramelo observava à distância, ocasionalmente se aproximando para receber um carinho ou lamber a mão de Estradeiro, lembrando da importância de permanecer conectado àquilo que realmente importava. O primeiro grande desafio surgiu quando os investidores propuseram uma linha de produção mais rápida para atender a demanda crescente. Estradeiro sentiu um frio na barriga. A ideia ia contra tudo que ele defendia. Cada peça precisava ser feita com cuidado, cada história precisava ser respeitada. Ele sabia que ceder poderia significar perder a identidade da oficina, mas recusar poderia afastar os recursos que poderiam ajudar toda a comunidade. Depois de muito refletir, decidiu propor uma solução alternativa. Sugeria aumentar a equipe de artesãos e dividir as tarefas, sem jamais comprometer a qualidade. A proposta foi aceita com relutância pelos investidores, que se impressionaram com a firmeza e a clareza de Estradeiro. Essa vitória trouxe alívio, mas também exigiu esforço extra. Estradeiro passou noites supervisionando treinamentos, mostrando técnicas e garantindo que os novos membros compreendessem a filosofia da oficina. Pingo permaneceu ao seu lado, trazendo conforto nos momentos de cansaço, e Mãe Caramelo descansava pacientemente, confiante no seu líder. Alguns dias depois, um problema inesperado abalou a rotina. Um grande temporal atingiu a região, trazendo ventos fortes e chuvas intensas que alagaram parte do vilarejo. A oficina sofreu pequenos danos, algumas peças foram molhadas e precisaram ser restauradas, e a ponte de madeira que levava à entrada principal ficou comprometida. Estradeiro sentiu um aperto no peito ao ver o esforço de todos ameaçado, mas logo percebeu que era mais uma oportunidade de fortalecer os laços da comunidade. Com a ajuda dos moradores, os danos foram rapidamente reparados. As crianças participaram, aprendendo não apenas técnicas de artesanato, mas também valores como resiliência, solidariedade e paciência. Estradeiro liderava com calma, mostrando que cada obstáculo podia ser superado quando todos trabalhavam juntos. Durante esse período, surgiu uma pequena reviravolta quando um dos jovens aprendizes, inspirado por Pingo,
começou a criar desenhos inovadores que poderiam ser transformados em novas peças. Estradeiro viu potencial, mas tinha dúvida se as criações se encaixariam no estilo tradicional da oficina. Após semanas de testes e ajustes, descobriu que as peças traziam um equilíbrio perfeito entre inovação e tradição, ampliando a linha de produtos sem comprometer a essência. O inverno trouxe outra surpresa: a visita de um artista renomado que desejava aprender com a oficina. Ele era conhecido por seu talento em esculpir madeira e criar brinquedos com movimento. Estradeiro, embora admirado, sentiu-se intimidado. Mas logo percebeu que aquela visita seria uma oportunidade de aprendizado mútuo. O artista trouxe técnicas novas, enquanto Estradeiro compartilhou sua filosofia de trabalho e cuidado com cada detalhe. No entanto, um grande desafio pessoal surgiu quando Estradeiro começou a questionar sua própria capacidade de liderar. O sucesso da cooperativa colocava sobre ele responsabilidades cada vez maiores, e ele sentia medo de falhar. Mãe Caramelo, percebendo seu desconforto, aproximou-se e encostou a cabeça em seu colo. A presença dela trouxe um conforto silencioso, lembrando de que nem todo o peso precisava ser carregado sozinho. O festival de inverno se aproximava, e Estradeiro decidiu preparar uma grande apresentação das novas peças criadas pelos aprendizes. O evento seria a oportunidade de mostrar que a oficina continuava fiel à tradição, mesmo com inovações. Durante os ensaios, surgiram dificuldades, peças quebraram, mecanismos falharam, e algumas ideias precisaram ser descartadas. Cada contratempo exigiu paciência e criatividade. Estradeiro aprendeu a delegar, confiar na equipe e lidar com frustrações, mostrando a todos que o caminho para o sucesso nunca é linear. Uma das pequenas reviravoltas ocorreu quando Pingo encontrou um diário antigo, escondido atrás de uma prateleira. Estradeiro descobriu que pertencia a um dos primeiros artesãos do vilarejo e continha desenhos e ideias que poderiam inspirar novas criações. Incorporar esses elementos trouxe um frescor à coleção, fortalecendo a conexão entre passado e presente. Outra surpresa surgiu quando uma das peças apresentadas no festival se tornou imediatamente popular entre os visitantes. Estradeiro não esperava tanto entusiasmo, mas isso trouxe visibilidade para a cooperativa e reforçou a importância de confiar nas ideias da equipe. A vitória, no entanto, exigiu esforço extra, horas a mais de trabalho, ajustes nos moldes e supervisão cuidadosa para garantir que todas as réplicas mantivessem a mesma qualidade. No dia do festival, o vilarejo estava cheio de visitantes. As barracas exalavam aromas de pão, doces caseiros e café fresco. Crianças corriam entre as barracas, rindo e mostrando suas criações. Estradeiro, ao lado de Mãe Caramelo e Pingo, observava tudo com um misto de orgulho e ternura. O público apreciava cada peça, perguntava sobre a história por trás de cada criação, e os jovens aprendizes recebiam elogios por seu talento e dedicação. Durante a noite, uma grande surpresa aguardava Estradeiro. Os investidores que haviam visitado meses antes chegaram novamente, trazendo novas propostas de colaboração, desta vez com organizações culturais e escolas de outras cidades. Ele ouviu atentamente, avaliou as possibilidades e decidiu que aceitaria apenas os projetos que respeitassem os valores da oficina. A decisão trouxe respeito e reconhecimento, reforçando que era possível crescer sem perder a essência. Enquanto a noite avançava, Estradeiro se afastou um pouco da multidão. Olhou para Mãe Caramelo, que dormia encostada em uma cadeira, e para Pingo, que se enrolava aos seus pés. Sentiu que, apesar dos desafios, haviam conquistado algo muito maior do que sucesso comercial. Havia construído uma comunidade, preservado uma tradição e criado um espaço onde amor e dedicação se tornavam visíveis em cada detalhe. O vento gelado do inverno soprava, mas Estradeiro não sentia frio. Sentia apenas gratidão. Olhou para o céu estrelado e percebeu que cada estrela parecia brilhar com uma promessa de continuidade, de perseverança e de esperança. A estrada que um dia trouxera solidão agora era símbolo de encontros, de histórias compartilhadas e de vidas transformadas. Naquela noite, ao voltar para a pequena casa da oficina, Estradeiro percebeu que Pingo e Mãe Caramelo haviam se tornado mais do que companheiros. Eram aliados silenciosos, lembretes diários de que a coragem, a paciência e o amor eram as forças mais poderosas que alguém poderia ter. Ele sorriu, sentindo que, independentemente dos desafios que o futuro trouxesse, estariam juntos, prontos para enfrentá-los com determinação e ternura. Com a chegada da primavera, o vilarejo começou a se transformar. As árvores floriram com cores vibrantes,
O aroma de flores silvestres se espalhou pelas ruas de paralelepípedos e o sol aquecia gentilmente cada canto, trazendo uma sensação de renovação. Estradeiro sentiu um misto de entusiasmo e ansiedade. O inverno havia sido desafiador, mas a primavera prometia novas oportunidades e, ao mesmo tempo, novos obstáculos. Mãe Caramelo estava especialmente animada. Durante as manhãs, corria pelo campo com Pingo, perseguindo borboletas e farejando flores recém-desabrochadas. Seus olhos brilhavam de curiosidade e alegria. Estradeiro observava a interação deles, percebendo como pequenos momentos de liberdade e diversão reforçavam os laços que os uniam. Ele entendeu que não se tratava apenas de trabalho ou sucesso, mas de criar memórias e conexões que permanecessem para sempre. O primeiro desafio da primavera surgiu quando o Estradeiro recebeu notícia sobre uma feira de artesanato regional em uma cidade próxima. Participar significaria expor o trabalho da oficina a um público mais amplo, mas também envolveria longas viagens, logística complexa e a necessidade de preparar um número maior de peças. Ele sabia que a equipe estava pronta, mas ainda havia dúvidas sobre como equilibrar produção e qualidade. Durante semanas, os moradores do vilarejo se dedicaram a preparar as peças para a feira. Crianças e adolescentes participaram com entusiasmo, aprendendo técnicas avançadas e ajudando em tarefas que antes pareciam impossíveis. Pingo acompanhava cada passo, sempre curioso e atento, enquanto Mãe Caramelo permanecia próxima, garantindo que todos se sentissem seguros e apoiados. Uma pequena reviravolta ocorreu quando um dos novos aprendizes sugeriu adicionar elementos interativos às peças, como engrenagens que permitiam movimento ou mecanismos que contavam histórias quando acionados. Inicialmente, Estradeiro hesitou, preocupado com a complexidade adicional, mas decidiu testar as ideias. Após alguns ajustes, as peças se revelaram encantadoras, cativando todos que as viram. Essa inovação aumentou a confiança da equipe e trouxe um toque de modernidade sem comprometer a essência artesanal. Enquanto os preparativos avançavam, Estradeiro começou a enfrentar um desafio interno significativo. A pressão de corresponder às expectativas, somada ao medo de desapontar a equipe ou os investidores, gerava noites de insônia. Ele se sentia dividido entre a necessidade de manter o controle e a vontade de confiar plenamente na equipe. Mãe Caramelo parecia perceber sua inquietação e frequentemente se aproximava, encostando-se em sua perna, lembrando de respirar e encontrar equilíbrio. Durante uma tarde, enquanto verificava os estoques e os últimos detalhes das peças, Estradeiro recebeu uma visita inesperada. Um desconhecido, viajante de terras distantes, havia ouvido falar da oficina e queria aprender sobre técnicas específicas de madeira. Sua motivação era puramente curiosa, mas sua presença trouxe um impacto imediato, novas perspectivas, ideias e até sugestões de aprimoramento que Estradeiro jamais havia considerado. Essa média reviravolta abriu portas para futuras colaborações e permitiu que a oficina se destacasse ainda mais na feira. No dia da viagem para a feira, uma grande reviravolta ocorreu. Durante a madrugada, uma tempestade forte derrubou árvores e bloqueou a estrada principal que levava à cidade. Estradeiro acordou com o som de galhos caindo e a chuva pesada. Em vez de se desesperar, rapidamente organizou a equipe e Pingo ajudou a localizar caminhos alternativos, usando seu faro aguçado. Mãe Caramelo permaneceu firme, guiando os mais jovens e garantindo que todos mantivessem a calma. Após horas de esforço e trabalho em equipe, conseguiram abrir uma passagem segura. Essa experiência fortaleceu a união do grupo e reforçou a confiança em suas próprias habilidades. A feira foi um sucesso desde o início. O público se encantava com as peças interativas, admirava os detalhes das esculturas e se interessava pelas histórias contadas por Estradeiro e pelos aprendizes. Um momento de vulnerabilidade ocorreu quando Estradeiro percebeu que não conseguiria explicar cada técnica detalhadamente a todos os visitantes, mas Mãe Caramelo e Pingo estavam ao seu lado, lembrando de que não precisava carregar todo o peso sozinho. Cada pergunta respondida, cada elogio recebido, aumentava a autoestima da equipe e mostrava que o esforço havia valido a pena. Uma média reviravolta aconteceu quando uma das peças interativas, uma pequena caixa de madeira que reproduzia sons de pássaros e riachos, chamou a atenção de uma representante de uma escola de música. Ela propôs uma parceria para ensinar técnicas artesanais como parte de atividades educativas. Estradeiro viu nessa proposta uma oportunidade de expandir o alcance da oficina sem perder seus valores, mas também reconheceu os desafios de conciliar produção e ensino. Com planejamento cuidadoso, aceitou a parceria, garantindo que o aprendizado fosse tão valioso quanto a produção. Durante a semana seguinte,
Estradeiro começou a notar mudanças sutis no comportamento de Pingo. Ele estava mais atento, quase como se antecipasse problemas antes mesmo que surgissem. Estradeiro percebeu que seu companheiro desenvolvia uma intuição incrível, muitas vezes ajudando a evitar pequenos acidentes ou a encontrar soluções inesperadas. Isso trouxe uma grande reviravolta emocional para Estradeiro, que passou a confiar ainda mais nos instintos do cão. Enquanto a primavera avançava, Estradeiro enfrentou mais um grande desafio: a necessidade de adaptar a oficina a novas demandas sem sobrecarregar a equipe. Ele implementou um sistema de turnos e introduziu pausas para descanso, garantindo que a qualidade das peças não fosse comprometida. Mãe Caramelo ajudava a monitorar os momentos de descanso, trazendo água fresca e encorajando todos a aproveitar os pequenos intervalos para brincar e relaxar. Essa reorganização aumentou a eficiência, mas exigiu disciplina e comprometimento de todos. Uma subtrama se desenvolveu quando o viajante que visitará a oficina começou a explorar técnicas de pintura em madeira, ensinando aos aprendizes detalhes de cores e tonalidades que valorizavam ainda mais cada peça. A conexão emocional entre ele e os aprendizes se fortaleceu, mostrando que aprender e compartilhar experiências era tão importante quanto o resultado final. Estradeiro percebeu que, ao permitir novas influências, fortalecia a identidade da oficina ao invés de enfraquecê-la. Durante um passeio à tarde pelos arredores do vilarejo, Estradeiro, Pingo e Mãe Caramelo encontraram um local perfeito para cultivar plantas aromáticas e flores que poderiam ser usadas nas decorações das peças. Essa descoberta trouxe um novo elemento sensorial à oficina: cheiros, cores e texturas que enriqueciam cada criação. A pequena reviravolta trouxe inovação e reforçou a importância de observar e valorizar o ambiente ao redor. Com o avanço da primavera, Estradeiro começou a planejar uma grande exposição no próprio vilarejo, envolvendo a comunidade, visitantes e artistas locais. A preparação exigiu semanas de esforço, desde a construção de estruturas temporárias até a coordenação de atividades culturais e apresentações musicais. Pingo e Mãe Caramelo participaram ativamente, ajudando a criar um ambiente acolhedor e seguro para todos. Uma grande reviravolta aconteceu durante a montagem da exposição. Uma das estruturas principais cedeu parcialmente, ameaçando atrasar tudo. Estradeiro sentiu a tensão aumentar, mas rapidamente organizou a equipe e trabalhou com cuidado para reparar o dano. A cooperação de todos transformou o momento em uma demonstração de união e perseverança. O sucesso foi comemorado com emoção, reforçando a importância de enfrentar obstáculos com calma e determinação. No dia da exposição, o vilarejo estava vibrante. O cheiro de flores, pão fresco e café recém-preparado se misturava à música e risadas das crianças. Estradeiro observava Mãe Caramelo e Pingo interagirem com os visitantes, sentindo orgulho de como cada um contribuía para criar um ambiente acolhedor. A combinação de tradição, inovação e dedicação fez com que a exposição fosse um sucesso memorável, consolidando a reputação da oficina e fortalecendo os laços da comunidade. Enquanto o sol se punha, Estradeiro sentou-se em um banco da praça, contemplando o trabalho realizado. Ele sentiu uma gratidão profunda por Mãe Caramelo, Pingo e todos que participaram da jornada. Cada desafio superado, cada pequeno sucesso e cada reviravolta haviam moldado não apenas a oficina, mas também a comunidade e os laços entre todos. Ele percebeu que o verdadeiro triunfo estava na união, na perseverança e no amor compartilhado, mais do que em qualquer reconhecimento externo. Com a chegada do verão, o vilarejo ganhou uma energia diferente. O calor intenso fazia o ar vibrar com sons de crianças brincando nas praças, vendedores ambulantes oferecendo frutas frescas e artistas de rua encantando os passantes. Estradeiro observava tudo com atenção, ciente de que o período exigiria não apenas resiliência física, mas também emocional. Mãe Caramelo e Pingo pareciam sentir a mudança de ritmo. Mãe Caramelo estava ainda mais vigilante, acompanhando cada movimento do vilarejo, enquanto Pingo demonstrava uma curiosidade incessante, explorando cada canto e farejando cada novidade. O primeiro grande desafio do verão surgiu quando uma tempestade inesperada transformou ruas de terra em lamaçais escorregadios. Estradeiro percebeu que o acesso à oficina poderia ser comprometido e que muitas entregas planejadas corriam risco. Ele reuniu a equipe, incluindo aprendizes e moradores voluntários, e todos começaram a limpar caminhos, improvisar drenagens e proteger os materiais armazenados. O esforço coletivo trouxe pequenas vitórias, mas também revelou limitações físicas e a necessidade de planejamento mais cuidadoso em condições adversas. Uma pequena reviravolta aconteceu quando Pingo encontrou um caminho alternativo, menos afetado pela lama, que permitiu a entrega de algumas peças a tempo.
Estradeiro ficou impressionado com a inteligência do cão, reconhecendo que sua presença não era apenas emocional, mas estratégica. Mãe Caramelo, por sua vez, ofereceu suporte emocional à equipe, encorajando todos a continuar mesmo diante do cansaço. O episódio reforçou a importância de cada membro do grupo, mostrando que todos tinham papéis vitais na superação de obstáculos. Durante o verão, Estradeiro decidiu lançar uma série de workshops de arte ao ar livre, aproveitando o clima quente e a participação crescente de turistas. Ele viu nisso uma oportunidade de expandir o alcance da oficina e ao mesmo tempo fortalecer os vínculos comunitários. Cada workshop apresentava novos desafios: organizar espaços abertos, lidar com calor intenso e manter a atenção dos participantes mais jovens. Apesar das dificuldades, a resposta do público foi positiva, e a equipe percebeu que havia encontrado uma forma de unir trabalho, aprendizado e diversão. Uma média reviravolta surgiu quando um artista itinerante trouxe técnicas de escultura com materiais reciclados. Inicialmente, Estradeiro hesitou, preocupado com a complexidade e a adaptação ao estilo da oficina, mas decidiu integrar a ideia. A introdução de materiais recicláveis trouxe inovação e conscientização ambiental, criando um elemento educativo que encantou tanto moradores quanto visitantes. A mudança também gerou uma pequena tensão. Aprendizes precisaram aprender rapidamente novas técnicas, exigindo paciência, perseverança e esforço concentrado. Enquanto o verão avançava, Estradeiro enfrentou uma reviravolta emocional ao perceber que, apesar de todo o progresso, algumas peças criadas eram rejeitadas pelos visitantes por parecerem complexas demais ou pouco compreensíveis. Esse momento de vulnerabilidade o fez questionar suas decisões, mas Mãe Caramelo se aproximou, encostando-se em suas pernas, lembrando de que o aprendizado vinha dos erros e que cada tentativa valia mais do que qualquer elogio. Pingo, por sua vez, se manteve próximo, como se dissesse que o esforço e a dedicação eram mais importantes do que a aprovação imediata. Durante uma das manhãs mais quentes, Estradeiro descobriu que a escola local estava promovendo uma feira cultural e desejava integrar artesanato e música. Ele viu nisso uma oportunidade perfeita para exibir o trabalho da oficina e ao mesmo tempo criar laços com a comunidade escolar. No entanto, esse projeto trouxe obstáculos significativos: transporte de materiais delicados, coordenação com crianças e professores, além da necessidade de criar peças específicas em tempo recorde. Cada desafio exigiu planejamento detalhado, divisão de tarefas e confiança mútua entre todos os envolvidos. Uma média reviravolta ocorreu quando uma das peças destinadas à feira cultural se quebrou acidentalmente durante o transporte. Estradeiro ficou frustrado, mas percebeu que poderia transformar a situação em aprendizado. Com a ajuda de Pingo, que indicava pequenas peças que poderiam ser reaproveitadas, e Mãe Caramelo, que mantinha a calma da equipe, conseguiram reconstruir a peça, introduzindo detalhes ainda mais interessantes. A experiência reforçou a ideia de que cada dificuldade trazia uma oportunidade de evolução e criatividade. Ao longo do verão, uma subtrama se desenrolou envolvendo a criação de um jardim comunitário. Inspirado pelos aromas e cores da primavera, Estradeiro decidiu implementar plantas que pudessem ser usadas em oficinas, decorações e apresentações culturais. Pingo adorava explorar o jardim, farejando os aromas e cavando pequenas covas, enquanto Mãe Caramelo supervisionava, evitando que qualquer planta fosse danificada. A presença constante de ambos criou uma atmosfera de cuidado e ternura, lembrando a todos que o trabalho não precisava ser rígido para ser eficiente. Uma grande reviravolta aconteceu quando a prefeitura local anunciou a realização de um concurso de artesanato regional, com premiação significativa e reconhecimento em jornais e redes sociais. Participar era uma oportunidade incrível, mas também exigia dedicação total e organização impecável. Estradeiro percebeu que precisaria ajustar horários, treinar aprendizes e criar peças inovadoras que combinassem tradição, originalidade e complexidade. Cada decisão tinha consequências. Dedicação intensa significava menos descanso e mais desgaste, mas também potencial para reconhecimento duradouro. Durante os preparativos para o concurso, Estradeiro começou a sentir um conflito interno crescente. Ele se perguntava se o foco em prêmios e reconhecimento poderia afetar a essência da oficina e a alegria de criar. Mãe Caramelo se aproximava constantemente, lembrando de que cada peça carregava a história de quem a fez e que a autenticidade era mais valiosa do que qualquer medalha. Pingo, por sua vez, parecia compreender o dilema, oferecendo companhia constante e pequenos sinais de encorajamento, como trazer ferramentas ou sentar-se próximo quando Estradeiro trabalhava sozinho. Uma média reviravolta ocorreu quando, durante uma inspeção final das peças,
Estradeiro percebeu que alguns detalhes decorativos precisavam ser ajustados para impressionar os jurados do concurso. Ele trabalhou incansavelmente, muitas vezes até tarde da noite, ajustando, lixando e pintando cada peça com cuidado. A experiência reforçou a importância da dedicação e do esforço contínuo, mostrando que cada vitória exige trabalho constante e atenção aos mínimos detalhes. O dia do concurso chegou, trazendo um calor intenso e uma atmosfera elétrica. Visitantes de toda a região se aglomeravam em torno das barracas, admirando peças artesanais, participando de workshops e absorvendo cada detalhe. Estradeiro, Mãe Caramelo e Pingo se moviam entre os visitantes, compartilhando histórias, explicando processos e garantindo que todos se sentissem acolhidos. Cada interação trazia pequenas vitórias e reforçava os laços construídos ao longo do verão. Durante a cerimônia de premiação, Estradeiro sentiu um orgulho silencioso. Ele percebeu que, independentemente do resultado, o verdadeiro triunfo estava na dedicação, na criatividade e na união da equipe. Quando o anúncio final foi feito e a oficina foi reconhecida com menção honrosa, todos comemoraram com entusiasmo. Mãe Caramelo abanava o rabo alegremente, Pingo corria em círculos e a equipe se abraçava, ciente de que cada esforço havia valido a pena. O verão terminou com um vilarejo vibrante, cheio de histórias compartilhadas, amizades fortalecidas e projetos realizados. Estradeiro, Mãe Caramelo e Pingo sentaram-se à beira do campo, observando o pôr do sol e refletindo sobre os desafios enfrentados e superados. Cada reviravolta, cada dificuldade e cada pequena vitória haviam moldado não apenas a oficina, mas também a comunidade e os próprios corações de quem participou. Estradeiro compreendeu que o sucesso não era instantâneo e que cada conquista vinha com sacrifícios, aprendizado e crescimento. Mãe Caramelo e Pingo, com sua presença constante, lembraram-no de que o amor, a paciência e a dedicação são os verdadeiros pilares de qualquer grande jornada. O verão, com seus desafios e descobertas, provou que, mesmo em períodos difíceis, é possível encontrar alegria, inspiração e progresso. O final do capítulo trouxe uma sensação de plenitude. O vilarejo estava mais unido do que nunca, a oficina crescia de maneira sustentável e os laços entre Estradeiro, Mãe Caramelo, Pingo e a comunidade eram mais fortes do que antes. Cada desafio enfrentado no calor do verão deixou uma marca positiva, mostrando que perseverança, criatividade e colaboração são essenciais para transformar obstáculos em oportunidades. O outono chegava lentamente ao vilarejo, tingindo as árvores com tons dourados e alaranjados. O ar tinha uma frescura diferente, e o cheiro da terra molhada após as chuvas suaves trazia uma sensação de renovação. Estradeiro sentia que aquele era o momento de consolidar tudo que havia sido construído: a oficina, os vínculos com a comunidade, e principalmente a relação com Mãe Caramelo e Pingo. A presença deles não era apenas companhia, era inspiração e lembrete constante de que cada esforço valia a pena. O capítulo começou com uma manhã agitada. Estradeiro caminhava pelas ruas, observando as crianças correrem com folhas secas, enquanto os comerciantes preparavam suas barracas para o Festival Cultural de Outono. Ele sabia que aquele festival seria a oportunidade perfeita para mostrar o progresso de todos os projetos realizados durante o verão. Havia ensaios de apresentações artísticas, montagem de exposições de artesanato e preparação de uma grande surpresa que envolveria toda a comunidade. Mãe Caramelo estava particularmente alerta naquela manhã. Seus olhos atentos seguiam cada movimento de Pingo, que corria e saltava entre as árvores, perseguindo sombras e farejando novidades. Estradeiro observava a cena e sentia uma mistura de alegria e ternura. Ele sabia que cada momento de cumplicidade entre os dois cães havia criado laços profundos, não apenas entre eles, mas com toda a comunidade. A primeira pequena reviravolta surgiu quando Pingo desapareceu por alguns minutos durante a montagem do festival. Estradeiro e Mãe Caramelo procuraram ansiosamente, sentindo o coração acelerar com cada segundo de ausência. No entanto, Pingo retornou carregando um pequeno ramo de flores silvestres, como se quisesse contribuir com a decoração. A cena arrancou sorrisos de todos e lembrou a equipe de que pequenas ações, muitas vezes inesperadas, podem ter grande significado. Durante a manhã, Estradeiro percebeu que algumas estruturas decorativas não haviam resistido à umidade da noite anterior. Ele sentiu um impulso de frustração, mas Mãe Caramelo, com seu jeito calmo, aproximou-se e tocou levemente suas mãos, transmitindo confiança. Essa ação, simples mas carregada de significado, ajudou o Estradeiro a reorganizar a equipe com tranquilidade. Encontrar soluções rápidas e manter o ritmo necessário para que tudo estivesse pronto a tempo.
Uma média reviravolta aconteceu quando um grupo de músicos locais se apresentou sem aviso prévio. Estradeiro precisou reorganizar o espaço para acomodá-los, criando uma atmosfera ainda mais vibrante e festiva. O público adorou a improvisação, e a equipe percebeu que a flexibilidade era tão importante quanto o planejamento. Essa adaptação inesperada fortaleceu os laços de confiança entre todos os envolvidos e mostrou que até mesmo obstáculos podem gerar oportunidades inesperadas. No início da tarde, o festival entrou em pleno vapor. As barracas estavam cheias de artesanato, obras de arte e plantas do jardim comunitário. Crianças e adultos participavam de oficinas interativas, enquanto visitantes admiravam cada detalhe e aprendiam sobre técnicas e histórias locais. Estradeiro observava tudo com orgulho silencioso. Cada esforço do verão estava se concretizando naquele momento, e a sensação de realização era profunda. Uma grande reviravolta ocorreu quando Estradeiro percebeu que a apresentação central, planejada para mostrar a colaboração entre artesanato, música e dança, estava prestes a ser prejudicada por uma falha técnica no sistema de som. Ele sentiu um frio na barriga, mas rapidamente reuniu os voluntários, improvisando soluções e distribuindo tarefas. A tensão era palpável, mas Mãe Caramelo e Pingo permaneciam ao lado dele, transmitindo confiança e calma. O esforço conjunto permitiu que o evento continuasse, com o som ligeiramente ajustado, mas com a mesma energia e emoção. Enquanto a tarde avançava, Estradeiro se deparou com uma situação inesperada. Um visitante trouxe um grupo de cães que haviam se perdido na região, procurando por lar. A presença dos animais trouxe desafios adicionais, pois exigia cuidado, atenção e coordenação para garantir que todos fossem acolhidos temporariamente. Mãe Caramelo assumiu uma postura protetora, mantendo os cães próximos, enquanto Pingo interagia com eles, demonstrando sociabilidade e empatia. Essa experiência reforçou a mensagem de cuidado e comunidade que permeava toda a narrativa. Uma média reviravolta surgiu quando uma das crianças participantes do festival se afastou para procurar um amigo e acabou ficando perdida temporariamente. Estradeiro, Mãe Caramelo e Pingo rapidamente organizaram uma busca. Pingo, com seu olfato apurado, localizou a criança rapidamente, evitando pânico e mostrando mais uma vez a importância de estar atento aos pequenos detalhes. A cena fortaleceu o sentimento de união e demonstrou que cada integrante da equipe, humano ou animal, tinha papel essencial na proteção e bem-estar de todos. Enquanto o sol começava a se pôr, a última grande reviravolta trouxe um momento de emoção intensa. Uma família de visitantes, emocionada com a história de Mãe Caramelo e Pingo, decidiu adotar um dos cães perdidos, oferecendo um lar seguro e amoroso. A reação da comunidade foi imediata: aplausos, abraços e lágrimas de alegria. Estradeiro sentiu uma onda de felicidade e gratidão, percebendo que os esforços durante meses haviam gerado não apenas progresso material, mas transformação emocional profunda na vida das pessoas e animais ao redor. O festival terminou com uma cerimônia simbólica de agradecimento. Estradeiro subiu ao palco improvisado, com Mãe Caramelo ao seu lado e Pingo circulando alegremente entre a plateia. Ele falou sobre o trabalho em equipe, a importância de cuidar uns dos outros e como pequenos gestos podem gerar grandes mudanças. O público aplaudiu emocionado, e o céu alaranjado do outono parecia refletir a felicidade coletiva. Uma pequena reviravolta final aconteceu quando uma antiga amiga de Estradeiro, que havia se mudado para outra cidade, apareceu de surpresa. Ela veio conhecer o trabalho desenvolvido no vilarejo e ficou maravilhada com o progresso da oficina e o impacto positivo na comunidade. A visita inesperada trouxe lembranças de desafios passados e reforçou a ideia de que a perseverança e a dedicação são reconhecidas e valorizadas, mesmo à distância. Com o festival encerrado, a equipe começou a desmontar barracas e recolher materiais. O trabalho físico era cansativo, mas o sentimento de satisfação superava qualquer fadiga. Mãe Caramelo e Pingo permaneciam atentos, ajudando a vigiar os menores e mantendo todos seguros. Estradeiro percebeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas nas conquistas visíveis, mas na sensação de segurança, apoio e união construída ao longo de meses de esforço contínuo. A noite chegou e, com ela, um ar de serenidade. Estradeiro, Mãe Caramelo e Pingo sentaram-se no alto de uma colina próxima, olhando para o vilarejo iluminado por pequenas luzes e lanternas. O vento suave carregava o aroma das árvores e das flores recém-plantadas no jardim comunitário. Estradeiro refletiu sobre tudo o que havia acontecido, os desafios, reviravoltas, vitórias e aprendizados. Cada dificuldade havia trazido crescimento, cada erro havia ensinado paciência, e cada gesto de carinho havia fortalecido os laços entre todos.
Uma grande reviravolta emocional final aconteceu quando Estradeiro percebeu que o amor e a dedicação que havia investido em Mãe Caramelo e Pingo refletiam-se em sua própria felicidade. Ele sentiu que não havia apenas recuperado a alegria no trabalho e na comunidade, mas também um senso profundo de propósito e conexão. Mãe Caramelo descansava ao seu lado, tranquila e protetora, enquanto Pingo encostava a cabeça em seu colo, oferecendo conforto silencioso. No amanhecer do dia seguinte, o vilarejo despertou com uma energia renovada. Estradeiro começou a planejar novas oficinas, eventos culturais e atividades comunitárias, agora com a confiança de que havia construído uma base sólida para crescimento contínuo. Mãe Caramelo e Pingo, sempre presentes, continuariam sendo parte essencial dessa jornada, lembrando a todos que amor, cuidado e dedicação são os pilares para superar desafios e criar momentos de verdadeira felicidade. O capítulo terminou com uma celebração íntima, a equipe reunida em torno de uma fogueira, compartilhando histórias, risadas e planos para o futuro. Cada desafio superado, cada reviravolta enfrentada e cada pequena vitória conquistada ao longo dos meses tinham se transformado em aprendizado, alegria e emoção compartilhada. Estradeiro, Mãe Caramelo e Pingo olhavam o céu estrelado, sentindo a certeza de que, juntos, haviam criado algo maior do que si mesmos, uma comunidade unida, cheia de amor e inspiração. O final feliz e emocionante não estava apenas nas conquistas tangíveis, mas no crescimento pessoal, nos laços fortalecidos e no impacto positivo que cada gesto generoso havia causado. Estradeiro sentiu uma profunda gratidão, ciente de que o caminho até ali havia sido repleto de esforços, sacrifícios, pequenas vitórias e aprendizados que permaneceriam para sempre na memória de todos. Com a presença constante de Mãe Caramelo e Pingo, a oficina e a comunidade estavam preparadas para enfrentar o futuro, certos de que, independentemente dos obstáculos que surgissem, a união, a criatividade e o amor seriam sempre suficientes para transformar desafios em oportunidades e momentos de alegria. Fim. Você chegou até aqui? Então comente amor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.